Imagens de Lusiânia, J1 está chegando com as notícias aqui do entorno de Brasília, agradecendo sempre a sua audiência e a sua participação ao vivo aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Mande sua foto, seu vídeo ou sua mensagem que a gente mostra aqui no J1. Na edição de hoje, nós vamos trazer os detalhes da Operação Cash Delivery da Polícia Federal, que prendeu o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. E você vai ver também: mulher é morta em Lusiânia, o marido dela é o principal suspeito. Moradores do Pedregal, em Novo Gama, reclamam da falta de infraestrutura do bairro. Número de acidentes por escorpiões aumentou em todos os municípios do entorno de Brasília. Lei que obriga o uso da cadeirinha para transportar crianças no carro completa 10 anos. Mas muita gente ainda descumpre a norma. E no prato do dia, nós vamos aprender como se prepara um penne ao molho de salmão. É agora no J1. Olá, boa tarde, meio-dia e 1 minuto. Ainda hoje, nesta edição, a gente traz todos os detalhes sobre a prisão de Marconi Perillo, feita ontem pela Polícia Federal. O ex-governador passou a primeira noite preso na sede da PF. Marconi Perillo foi preso suspeito de receber dinheiro de Caixa 2 para as campanhas ao governo do estado no ano de 2014. Segundo as investigações, ele teria participado de um esquema que desviou 12 milhões de reais. Todas as informações ainda nesta edição do J1 e você, claro, não pode perder. A gente começa falando agora, segue falando aqui, que está acontecendo a terceira audiência do bispo de Formosa, Dom José Ronaldo Ribeiro. Ele é acusado de desvio de dinheiro na Igreja Católica. Dessa vez estão sendo ouvidas testemunhas de defesa. A reportagem completa você acompanha no J2. E olha só que notícia triste, gente. Uma mulher foi morta em Lusiânia. Um bebê de 1 ano foi encontrado sozinho com o corpo da mãe. O caso foi no setor leste e o marido dela está desaparecido. Ele é o principal suspeito. O corpo da mulher foi encontrado na casa onde ela morava com o filho caçula, de apenas 1 ano e 2 meses. Shirley Regina de Souza tinha 38 anos. Segundo uma pessoa da família que não quis ser identificada, Shirley e o marido estavam separados há pouco tempo e tinham um relacionamento conturbado. Se realmente foi ele que fez isso, ele tem que pagar. Ele deixou uma criança de 1 ano em casa, sozinho, e isso não se faz. E ele quer a justiça. Ela conta ainda que tentou falar várias vezes com o marido de Shirley por mensagem, até que finalmente ele respondeu, mas dizendo que queria se matar. O marido da vítima está foragido. Ele ligou para a polícia pela manhã e pediu ajuda. Disse que a esposa tinha se suicidado, mas a suspeita é de feminicídio, quando a vítima é morta pelo fato de ser mulher. A Polícia Civil está trabalhando já com essa hipótese de feminicídio. Primeiro porque o perito afirmou lá no local, durante a realização dos exames, que esse corte no pescoço não poderia ter sido produzido por ela, e sim por terceiro. Segundo, a faca que foi utilizada, o instrumento cortante que foi utilizado para cortar o pescoço dela, não foi localizado no local. E terceiro, o companheiro dela, que em tese foi quem acionou a polícia falando que ela teria se matado, não foi localizado até o momento. A equipe está no encalço, mas até o momento não foi localizado. Tristeza, né, gente? O velório e o enterro de Shirley será em João Pinheiro, Minas Gerais. Vou pedir para colocar a foto mais uma vez desse homem aí, ó. Esse é Mauro Sérgio. Ele está foragido, então se você tiver qualquer informação, pode ligar no telefone da polícia, o 3601-2397. Vou repetir, 3601-2397. Esse é o contato da delegacia que está responsável por esse caso. Se for condenado pela morte da esposa, Mauro Sérgio pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Outro assunto agora, você sabia que tem gente vendendo brinquedos que imitam armas de verdade para o Dia das Crianças? Essa prática é proibida por lei e o Procon está apreendendo esse tipo de brinquedo fora das normas do Inmetro. O dia tá chegando. Na porta das lojas é cada brinquedo legal. Difícil resistir, né? Mas se não for um brinquedo seguro, nem adianta chorar. Qual foi a primeira coisa que a senhora observou na hora de comprar? Se tinha o selo do Inmetro. E se ele era bem protegido mesmo para bebê. E os fiscais do Procon de Aparecida de Goiânia estão de olho. Dos 33 estabelecimentos fiscalizados, 22 foram notificados por algum tipo de irregularidade. Centenas de brinquedos foram apreendidos. Parte foi apresentada hoje na sede do Procon.
Foram várias as irregularidades encontradas nos brinquedos. Nessa arminha aqui de brinquedo, por exemplo, não tem tradução em português e nem o selo do Inmetro, mas está longe de ser o pior problema. Isso aqui, gente, foi o problema mais grave encontrado numa loja de brinquedos. Um simulacro de pistola. A única coisa que diferencia é essa faixinha alaranjada aqui, que pode ser facilmente pintada e uma pessoa mal intencionada usar para um assalto, se passando por uma arma de verdade. E detalhe, não é barato não, viu, gente? Dá só uma olhadinha aqui no preço. R$210. É idêntico, né? Até o peso é muito parecido com uma arma de verdade. Por lei, não pode ser comercializado. Estão usando para fazer assalto aí e a pessoa fica na dúvida se é verdadeiro, se não é. A fiscalização vai até quinta-feira e se é para ver a criançada feliz, não custa nada incluir a segurança, né? Sim, tem que olhar todos os detalhes, porque o bebê é tudo pra gente, né? Reforçando a importância do selo do Inmetro, é que ele garante que o brinquedo não vai trazer nenhum perigo. A criança é bom sempre ficar de olho. E a gente mostra agora a história de colegas de trabalho que se reuniram em torno de um objetivo extraprofissional. Estão arrecadando brinquedos usados e reformando esses brinquedos para distribuir num bairro de Senador Canedo, na região metropolitana lá de Goiânia. Nessa loja de materiais para construção, você encontra lixa, chuveiro e brinquedo. Mas esses aqui, nenhum estão à venda. Todos são para doação. É que nessa época o que eles constroem é o sorriso de crianças do bairro. Na próxima sexta-feira, elas vão ter uma baita surpresa. Distribui para todas as crianças que a gente encontra na rua. É o flagrante da alegria. A campanha começou há 3 anos, com a vontade desse empresário louco por criança de fazer algo especial no dia delas. Ela pensando, poxa, vamos pedir para os clientes os brinquedos e vamos fazer essa doação. E não é que deu certo? Tão certo que agora a expectativa é conseguir 2.000 brinquedos e sorrisos como esse aí. Se depender de gente boa como Gustavo... Você acha que quem receber vai ficar como? Ué, muito feliz, porque nunca teve um brinquedo na vida, então vai ganhar. Na verdade, Gustavão, muita gente ganha. Eu acho que eu fico mais feliz em ver o rosto dela de felicidade. Mas antes de chegar nesse momento bacana, gostoso, tem muito trabalho. E ele acontece aqui dentro. Nessa época do ano, o caixa da loja vira também uma oficina de brinquedos. É que muitos chegam aqui usados. E aí precisam de um belo trato para ficar assim, ó, prontinhos para ganhar um novo dono. Não está funcionando, tá algum fio rebentado, não tem bateria, a gente abre e... aí tá zero. Dá uma limpada, fazemos roupas, aí pro final a gente dá um toque especial, a gente tem uma essência, né, de talco, a gente dá uma perfumada na boneca, aí aqui tá pronto para receber um novo dono. Solidariedade é tudo, né, gente? Vamos lá para a primeira rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Mensagem da Maria de Valparaíso. Eu peço sempre, gente, para mandar nome e sobrenome, isso é muito importante, tá? A Maria diz o seguinte: bom dia, sou moradora da rua 16 da Esplanada 2. Hoje, por volta de 5 horas da manhã, meu vizinho, ao sair para trabalhar, foi rendido por 3 bandidos armados. Ele foi agredido, ameaçado de morte, amarrado e levado para o matagal, que fica de frente às nossas casas. É um total descaso para com os moradores. Valeu pela mensagem, Maria. Aí tá a preocupação dos moradores em relação à violência, né? Tem que chamar a polícia, tem que denunciar mesmo. Naldo de Lusiânia, por favor, gostaria de uma resposta da Secretaria de Saúde, porque o posto de saúde do Parque Alvorada está aos cacos e não tem médicos. Ele está perguntando por que disso, né? A sobrinha dele nasceu há 2 meses, desde então nunca conseguiu atendimento por lá. Recado do Naldo de Lusiânia. Mensagem agora do Douglas Ferreira. O Douglas fez certo, mandou nome e sobrenome. Mingone 3, ele diz o seguinte: ó, apareceu esse animal silvestre aqui em casa. Meu pai falou que é um tal de sarerê. Os bombeiros vão vir buscar ele. Vamos ver aqui o vídeo que o Douglas mandou pra gente. Olha só o animalzinho aí assustado, né? Acuado também, estranhando toda a movimentação, tá num lugar, parece que tá perdido. E o Douglas mandou uma mensagem pra gente falando o seguinte, que até agora o Corpo de Bombeiros ainda não apareceu por lá. Ele ligou também pra Polícia Ambiental, que até agora não apareceu por lá. Ele tá preocupado com a saúde, com o bem-estar do bichinho que aparenta aí tá
ficando debilitado a cada tempo que passa, porque, segundo o morador, está bem quente nesse lugar que ele está aí. Então a gente faz esse reforço, faz esse pedido para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Ambiental aqui de Lusiânia e até a localização aí, até o Mingoni 2, falar com o Douglas. A gente vai passar o contato também. E veja a seguir, moradores do Pedregal, em Novo Gama, reclamam da falta de infraestrutura do bairro. E ainda hoje, informações da Operação Cash Delivery da Polícia Federal, que prendeu o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. A gente volta em instantes. Eu chamo isso aqui de rua, porque a rua ela vem até ali, asfaltada, tudo bonitinho, e daqui para frente, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês, a dificuldade de atravessar. São vários os buracos, esses vãos aqui, eles se formaram com a água da chuva, né? A gente consegue imaginar então como é que fica quando chove aqui, a dificuldade para o morador chegar em casa. A gente, quando chegou aqui, encontrou com a dona Helena, ela que estava saindo aqui com um carrinho de verdura, de fruta, que ela trabalha com isso, e aí imagina só a dificuldade para ela sair de casa com esse carrinho. Dona Helena, difícil, né? Se estiver chovendo, como é que a senhora faz para trabalhar, por exemplo? Boa tarde. Não tem como sair, não. Porque aqui eu caio dentro dos buracos com o carrinho e eu sozinho não consigo sair daqui. Aí perde um dia de trabalho. Perde um dia de trabalho. Quando está chovendo, não tem como sair. A senhora estava falando que a situação está assim porque eles vieram aqui fazer uma obra. Como é que foi? Foi, porque eles vieram aqui fazer uma obra e largou dessa maneira aqui, ó, cheio de buraco. E nunca mais voltaram para ver nada aqui, para arrumar nada. E a gente que ficou lá aqui com a dificuldade, né? Dona Helena, vou pedir então para a senhora sair aqui com o carrinho para a gente ver como é que é essa dificuldade com esses buracos todos aqui. Vamos ver aqui a situação. Enquanto isso eu vou conversando com o marido dela, o seu Manuel. Já teve acidente então, né, seu Manuel? Acidente aqui. Ela caía aí por causa desse carrinho? Caiu da rua lá pra cima, mas aqui tem que ajudar, ela não dá conta. O senhor ajuda ela ali então? Mostra ali pra gente como é que o senhor faz. Eu ajudo, meus netos ajudam. Vai lá então, vamos acompanhando aqui o percurso da dona Helena. Percurso difícil, né, com tantos buracos. Olha só que situação, né? E olha, isso tudo, Anderson, essa rua aqui tá desse jeito, bem em frente a uma escola. Tem uma entrada principal de uma escola aqui, uma creche, que até agora não foi inaugurada, essa que a gente está vendo aqui. Olha, a entrada principal dela seria logo ali atrás. Vou conversar com a Clarissa. Clarissa, essa creche ela não foi inaugurada ainda, mas se tivesse inaugurada, como é que as crianças iam fazer para passar por aqui nessa situação? Boa tarde. Boa tarde. É verdade, porque essa creche aqui já tem 5 anos, tem mais de 5 anos que ela está desse jeito aqui. Aí eles começam uma limpeza. Eu já participei de 2 limpezas já aqui, a gente limpa tudo, o maior sacrifício para limpar. Aí vai e fecha de novo, fecha e ninguém vê mais movimento de nada. Certo, obrigada, Clarissa. Olha a situação, né? Mães que moram aqui pertinho e não tem como deixar os filhos na creche porque ela ainda não foi inaugurada. Vou conversar com o Cristiano que mora também bem aqui em frente. É um abandono por completo, né? A gente está vendo aqui a situação da rua, a situação da creche. Como é que fica o morador que paga os seus impostos? Boa tarde. Boa tarde. Aqui foi meio complicado, né? Porque assim, a gente paga os impostos, a gente vai atrás das soluções, mas os governantes não estão fazendo nenhum acaso pela população. Certo, obrigada, Cristiano. Vocês querem uma melhora e vocês merecem uma melhora, né? Anderson, é isso então, fica a reclamação aqui dos moradores para essas 2 situações que a gente mostrou, né? A falta de asfalto e a creche que até hoje não foi inaugurada. 2 problemas seríssimos, né, como a gente viu aí, atrapalhando a vida do morador. E a gente obrigado, Thalia. A gente percebeu também que apenas aquela rua está faltando asfalto, cheia de buraco daquele jeito, e a creche do lado novinha, pronta para ser usada, até agora nada. Vamos às respostas então aos moradores. A Prefeitura de Novo Gama informou por nota que reconhece o problema enfrentado pelos moradores lá da rua Dona Jacira 4. Na nota, a Prefeitura diz ainda que são feitos investimentos no bairro Pedregal, como a criação do sistema de esgoto. A data prevista para o início das obras de pavimentação asfáltica é fevereiro do ano que vem. Em relação à creche, a Prefeitura diz que a obra não está abandonada, a creche está apenas fechada porque a Secretaria de Educação está aguardando o processo licitatório para a compra de imóveis. A creche já tem uma data para funcionar no próximo início do período do ano letivo, né? Então está tudo anotado. A gente segue acompanhando toda essa situação por lá. Não é a primeira vez que a nossa equipe vai até lá. Nós, claro, vamos continuar de olho nisso para saber se algo vai mudar por lá ou não. E na Semana da Criança a gente fala de um assunto sério. A lei que obriga o uso da cadeirinha para transportar crianças no carro completa 10 anos.
Aqui nas rodovias do entorno ainda é grande o número de motoristas que desobedecem à lei. Sempre que a Ana Lai precisa sair com as filhas, ela não esquece da regra número 1. Ao entrarem no carro, a Júlia, de 4 anos, e a Isadora, de 2, só seguem viagem usando as cadeirinhas no banco de trás. Todas as vezes que a gente vai sair, eu sempre as prendo na cadeirinha. E até quando a Isadora tinha 1 mês, a gente bateu o carro, colidiu. E quando eu olhei para trás, ela estava deitadinha. A Ana Lai é uma das motoristas que respeitam a lei da cadeirinha, mas muitos condutores não pensam da mesma forma. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a setembro deste ano, 300 crianças foram flagradas sendo transportadas de maneira irregular nas rodovias do entorno e do DF. E em 2017, esse número foi ainda maior, 332 flagrantes. Se você for pensar que mais de uma criança ainda é flagrada de maneira irregular nas rodovias aqui do DF em torno, eu considero esse número elevado, né? Porque é a cadeirinha, é o assento de elevação, o bebê conforto, que vai fazer a diferença no caso de uma colisão, né? É esse dispositivo de segurança que pode salvar a vida dessa criança. No mês passado, na BR-040, próximo a Lusiânia, a PRF flagrou um carro transportando 17 pessoas. 11 eram crianças e nenhuma delas usavam cadeirinha, bebê conforto e muito menos cinto de segurança. Algumas estavam no porta-malas do veículo. Em agosto, também na BR-040, 3 pessoas da mesma família morreram após o carro em que elas estavam cair em um viaduto da linha férrea. Entre as vítimas, um bebê de apenas 3 meses. As investigações apontaram que no momento do acidente, a mãe estava amamentando a criança no banco de trás. A lei da cadeirinha para crianças completou 10 anos. A resolução 277 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, determina que bebês de até 1 ano devem usar o chamado bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, o assento de elevação. E de 7 anos e meio a 10, o cinto de segurança no banco de trás. É válido os pais evitarem transportar bolsas, assim, objetos pesados aqui dentro, porque num caso de uma colisão, essa bolsa pode vir a cair em cima da criança e causar ali alguma lesão. Então, tem bagagem? Transporta no bagageiro. Lembrando que para quem descumprir a determinação, a infração é considerada gravíssima. O condutor leva 7 pontos na carteira, paga uma multa de R$ 293,47 e ainda pode ter o veículo retido. E para não pesar no bolso, é só fazer como a Ana Lai, se prevenir. No trânsito, todo cuidado é pouco, tem que investir mesmo nas cadeirinhas para mais segurança para as crianças. Hora de mais uma rodada de participação aqui pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Maiara de Lusiânia, sobre a reportagem exibida essa semana no J1, assim como o caso do Alan Palhares, empresário assassinado em Lusiânia, que há 8 meses não tem solução. Gostaria de falar do caso da Tainá de Valparaíso, que se aproxima dos 2 anos sem solução, onde o assassino está solto e a mãe sofrendo bastante. Aí ela pergunta aqui nem até onde vai essa injustiça. São 2 casos que a gente segue, claro, sempre acompanhando aqui no J1, esperando também alguma solução, né? Luiz Amorim, de Lusiânia. Olá, Anderson, boa tarde. Eu moro aqui no centro de Lusiânia e gostaria de deixar uma pergunta para um dia, quem sabe, você responder para mim e para todos de Lusiânia que correm sérios riscos de vida pela maioria absoluta desses motoristas de ônibus que não respeitam semáforos, rotatórias e nem os usuários. Está aí a bronca do Luiz Amorim. É importante também a gente lembrar que nos ônibus costumam ter os números lá de denúncia, de falar como é que a pessoa está dirigindo ou não. É importante anotar esse número e quando flagrar algum algum caso parecido com esse, de desrespeito no trânsito, é só ligar para a empresa. Mensagem do Paulo Roberto, do Parque Estrela d'Alva 9, moro na quadra 325, Parque Estrela d'Alva 9. Minha reclamação é sobre a falta de asfalto na rua onde moro, por conta do morro, quando chove, enche a casa de lama e água. Se não tiver como asfaltar, poderiam pelo menos passar um trator para amenizar nosso problema. O Paulo Roberto mandou fotos para a gente, vamos dar uma olhada na situação que ele enfrenta por lá. Olha só, a rua dele é essa aí e a preocupação dele é com aquele morro bem ali ao fundo que a gente está vendo. Quando chove, a água acaba não tendo para onde escoar e aí invade as casas também, levando lama, um problemão só. Então,
Realmente uma situação muito complicada que os moradores daquela rua enfrentam. Tem mais mensagem aqui, ó, do Paulo Siqueira. Moro no setor de Chácaras Jardim Planalto, queria mais policiamento aqui, pois não temos viaturas. Recado da Raquel de Souza Ferraz, sou de Cristalina, estou sempre acompanhando o J1, parabéns a todos, valeu Raquel pela sua mensagem. E tem mensagem também da Sônia Martins Rodrigues, da Vila São José aqui de Lusiânia. Ela disse que ontem o filho dela foi assaltado na esquina da casa dela. Estão todos indignados porque estamos abandonados sem segurança. Está acontecendo assaltos direto, muitas pessoas estão sendo assaltadas por aqui. Realmente, mais uma reclamação em relação à falta de segurança. Vamos para o intervalo comercial e a seguir você vai ver que o número de acidentes por escorpiões aumentou em todos os municípios do entorno de Brasília. A gente volta daqui a pouquinho. No primeiro semestre deste ano, o número de acidentes por escorpiões aumentou em todos os municípios do entorno de Brasília. Teve morador em Lusiânia que em 3 meses encontrou 28 escorpiões dentro de casa. A Maria Helena estava indo lavar roupa quando tomou um baita susto. Um escorpião dentro do tanque. Foi o Fábio, marido dela, quem pegou o animal. Só pode ser fazendas em volta, né? Porque as casas todas têm moradores, todas limpas. A preocupação do casal é de que venham mais de onde saiu esse. Com muitas mortes que a gente já ouviu dizer, né? Inclusive há pouco tempo, uma criança que eu vi na televisão, com 3 anos, que foi picada e não deu tempo de ser socorrida, que morreu. Então eu tenho muito medo, sim. O caso da Maria Aparecida é ainda mais grave. Ela já passou dessa fase de preocupação. Agora ela está apavorada. Nos últimos 3 meses apareceram 28 escorpiões dentro de casa. Todos os lugares. Na casa a gente olha assim, passa correndo pelo chão, desce da parede, no banheiro, em todo lugar, no quintal, todo lugar. Com filhos pequenos fica difícil até dormir em paz. Tem noite que a gente não dorme, né? Se a minha menina mexe, eu já olho o que é. Dorme a noite todinha com a luz acesa, com medo de escorpião. Meu menino vê, já vem correndo gritando. Acidentes envolvendo escorpiões são frequentes aqui no estado, segundo o Centro de Informação Toxicológica de Goiás. Apesar de ser um animal pouco agressivo, o escorpião se esconde com facilidade e tem hábitos noturnos. Aí, muitas vezes, quando a pessoa percebe, já é tarde. No primeiro semestre deste ano, o número de acidentes por animais peçonhentos aumentou nos municípios do entorno de Brasília. Em Lusiânia, mais do que dobrou. Foram 14 em 2017 e 36 em 2018. Águas Lindas, que só teve um caso no ano passado, este ano registrou 11. Teve aumento também em Cristalina, Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso. O escorpião amarelo é o responsável pelo maior número de acidentes. Foi um deles que picou a Nilma anos atrás. Eu fui servir uma comida na cozinha e encostei no escorpião, não vi que ele estava no chão. E aí eu fui pega. E aí eu tive que ir para o hospital, tomar soro. Fiquei 2 dias passando bastante mal. Uma dor muito alta. É uma dor insuportável. É uma coisa assim que você não consegue controlar. É uma dor realmente insuportável. Na época, a família enfrentou uma infestação de escorpiões que estão guardados até hoje. O problema só parou depois de reformar a casa, mas ainda assim, de vez em quando, aparece um. Deve ter uns 3 ou 4 meses, meu filho foi arrumar um cano ali no quintal e deixou aberto, colocou uma pedrinha em cima. Aí meu netinho brincando no quintal, coitado, e de repente ele veio correndo, gritando, e falou assim, vó, escorpião, escorpião. Aí eu fui lá correndo, aí tá o bicho lá. Perigo, né, gente? O Centro de Zoonoses de Lusiânia recomenda ao morador que, caso encontre um escorpião, procure a equipe da zoonoses. Eles vão até o local para avaliar qual a melhor conduta a ser tomada, já que o surgimento dos escorpiões estão ligados aí, o surgimento está ligado ao ambiente, geralmente locais com mato, próximos a entulho ou que tenham algum tipo de lixo orgânico. Está na hora agora de conferir as vagas de emprego do Cine de Formosa. O Cine de Formosa oferece uma vaga para ajudante de eletricista, caseiro com experiência, eletricista também com experiência e uma vaga para serralheiro. Também estão abertas 3 vagas para técnico agrícola com experiência. Os interessados devem procurar o Cine da cidade. Boa sorte! Hora de conferir agora os destaques do Globo Esporte de hoje.
Fala aí, pessoal, no Globo Esporte dessa quinta-feira, tudo sobre o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar também dos times goianos, que têm jogos decisivos nesse fim de semana, é reta final do Brasileiro da Série B. E ainda um jogador goiano que está jogando no futebol da Croácia, ele bateu bola com o melhor jogador do mundo. Te pergunto, será que ele virou parça do Modric? 12h50, você confere comigo aqui no Globo Esporte, beleza? E falando em esporte, em qualidade de vida, amanhã em Cidade Ocidental será realizada a 4ª corrida Desafio do Lago. Para falar sobre esse evento, eu converso agora com o organizador dessa corrida, o Carlos César, que está aqui comigo no estúdio. Carlos, boa tarde, obrigado por ter vindo. Vou sentar aqui também para te acompanhar. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Fala um pouquinho para a gente sobre essa corrida, por que surgiu a ideia desse evento por lá? Na verdade, nós já tínhamos algumas ações na Orla do Lago. Por que na Orla do Lago? A Orla do Lago Jacob, em Cidade Ocidental, é hoje um local apropriado à prática de várias modalidades esportivas, um lugar muito bonito. Né? E por isso aí veio a ideia de nós trazermos uma ação de corridas de rua para a Cidade Ocidental, que fez com que a corrida de rua no entorno todo crescesse de forma brilhante, né? E quem que pode participar dessa corrida? É preciso fazer algum exame médico antes ou não? Como é que funciona? Sim, a criança, o adulto, todas as pessoas que correm, que gostam de praticar a corrida, elas precisam sim estarem habilitadas, né? E elas assinam um termo de responsabilidade hoje para participar, isentando a organização do evento de qualquer tipo de responsabilidade com relação à saúde física e mental, antes, durante e pós-prova. E Carlos, a gente fala sempre sobre a importância de praticar esporte. A corrida é um dos esportes aí mais importantes também, né? Você exercita ali todas as partes do corpo, né? É verdade. Dentro de uma corrida, quem pratica a corrida, né, atividade física com corrida, com atletismo, está trabalhando a área cardiorrespiratório, cardiovascular, trabalhando membros superiores e inferiores, né, coordenação motora, equilíbrio, uma série de coisas dentro de um movimento só, né? Da prática de corrida de rua, do atletismo propriamente dito. Essa é a 4ª edição? Essa é a 4ª edição. Nós começamos com 50 atletas, hoje nós estamos prevendo, né, quase 1000 atletas para a gente fechar com chave de ouro o Dia da Criança. E como que foram as edições anteriores por lá? Nós tivemos um crescimento de forma assim, até assustadora, né? Nós tínhamos só na Cidade Ocidental, nós tínhamos na época da primeira corrida, tínhamos 5, 6 pessoas que praticavam corrida de rua. Hoje nós temos 120, só o grupo nosso da Cidade Ocidental. Tá ótimo, Carlos. Para a gente encerrar então, convida novamente o pessoal e diz aí o que a pessoa precisa levar, como é que faz para poder participar da corrida. Sim, sim. Nós estamos convidando toda a população de Cidade Ocidental e entorno, Brasília e entorno, a virem participar e prestigiar a nossa corrida essa que está sendo promovida pela Aronfit com o apoio da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental. Né? Teremos corrida de criança de 5 anos até 100 anos de idade. Temos pessoas inscritas hoje com 80 anos que vai também participar da nossa corrida. Tá ótimo, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado. E vamos agora para mais uma rodada de participações aqui no nosso WhatsApp, o 984-42-4000. Vamos dar uma olhada no telão o que chegou para a gente aqui. Recado do Tony Carlos, Setor Fumal. Gostaria de saber por qual motivo esses ônibus de linhas indo e vindo de Brasília nunca circulam pelos bairros da cidade. Às vezes temos que andar por muito tempo para embarcar nesses carros para irmos trabalhar, correndo aí muitos riscos de sermos assaltados. Valeu, Tony Carlos, pelo seu recado. Tony Carlos do Setor Fumal aqui de Lusiânia. Jonathan Lacerda, da Vila Esperança, também Lusiânia. Queremos saber quando que vão reformar a quadra do Kennedy. A situação está muito ruim por aqui. Valeu, Jonathan, pela sua mensagem. Tem recado chegando aqui também do João de Lusiânia. É um sonho para nós pedestres de Lusiânia vermos todas as ruas com calçadas para pedestres. Esta fica situada no Parque Estrela d'Alva 5, próximo ao Colégio Tempo Integral Fundamental. O João mandou uma foto para a gente mostrando aí a situação de uma calçada que deveria existir. Essa calçada aí, segundo o João, em todos os bairros, em todas as ruas da cidade, realmente fica bem melhor, dá para o pedestre andar tranquilamente por aí, não precisa se arriscar no meio da rua, como acontece em vários bairros aqui da cidade, né? E veja a seguir, no prato do dia nós vamos aprender como se prepara um penne ao molho de salmão salteado e ainda as informações da Operação Cash Delivery da Polícia Federal que prendeu o ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Nós voltamos em instantes. Em que foram presas 5 pessoas, o braço direito do ex-governador Jaime Rincon,
que era presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, o filho dele, Rodrigo Godoy Rincon, o motorista de Jaime Rincon, o policial militar Márcio Garcia de Moura, também o empresário Carlos Alberto Pacheco Júnior e o advogado Pablo Rogério de Oliveira. Com o motorista de Jaime Rincon foram encontrados R$940 mil e na casa de Jaime Rincon R$40 mil dinheiro em espécie. Todos foram presos temporariamente. No dia, tiveram depois alguns deles a prisão convertida para prisão preventiva. Alguns deles conseguiram ser soltos por força de habeas corpus e o policial militar Márcio Garcia de Moura é o último que continua preso. Mas durante a manhã saiu uma decisão da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal, em relação a um pedido de habeas corpus que foi deferido em favor, então, de Márcio Garcia de Moura. A defesa de Marconi Perillo informou que a prisão foi baseada em fatos não contemporâneos, sem fundamentação idônea e concreta e que mesmo considerando a prisão injusta, Marconi prosseguiu com o depoimento, respondeu a 51 perguntas, negou o recebimento de dinheiro ilegal para as campanhas, que todas as doações recebidas da Odebrecht e de outras empresas foram contabilizadas, aprovadas pela Justiça Eleitoral. Atualizando, o policial Márcio Moura foi solto agora há pouco. E nós vamos ver agora o que disse o ex-governador em depoimento ontem na sede da Polícia Federal. Marconi Perillo chegou para prestar um depoimento que já estava marcado. 1h30 depois, o juiz da 11ª Vara Federal expediu um mandado de prisão contra o ex-governador de Goiás. No depoimento, Marconi respondeu a 51 perguntas. Ele declarou que não possui amizade ou inimizade ou mesmo um relacionamento com os executivos da Odebrecht. A delegada então quis saber de Fernando Reis, ex-executivo da Odebrecht, que citou o ex-governador na delação da Lava Jato. Marconi disse que conheceu Reis em um jantar na casa do então senador Demóstenes Torres. No vídeo, o ex-executivo da Odebrecht, Fernando Reis, disse que num encontro em 2014 em São Paulo, com o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, e outros executivos da companhia, Marconi teria pedido dinheiro para a campanha. No elevador, ele me disse, minha expectativa de uma contribuição da Odebrecht é da ordem de 50 milhões de reais. Segundo os relatos de Fernando Reis, a Odebrecht queria, com as doações, ser beneficiada em obras de saneamento nas cidades do entorno do Distrito Federal. Nós pagamos, fizemos as contribuições a todos eles, as contribuições foram feitas, mas nada aconteceu. Sobre essas denúncias, Marconi disse em depoimento que o pedido seria absurdo e descabido, sem qualquer nexo, até porque a campanha estava orçada em 30 milhões de reais, valor declarado à Justiça Eleitoral tanto em 2010 como em 2014, e que jamais tratou de valores e que isso ficou a cargo dos executivos e reitera que nas duas ocasiões pediu doações legais. A delegada então quis saber, nas doações apresentadas pela Odebrecht, constam codinomes imputados ao senhor. A que o senhor acredita tais lançamentos? Marconi: é difícil falar sobre o que as pessoas pensavam e falavam. Não tinha conhecimento de controles de doações, estava cuidando das coisas do Estado e campanhas eleitorais. A delegada então perguntou sobre a entrega de dinheiro no apartamento de Jaime Rincon, em São Paulo, no valor de R$1 milhão em outubro de 2014. O senhor recebeu tal valor? Marconi disse que nunca nem teve notícias se houve qualquer tipo de entrega de valores. Marconi também foi questionado sobre a indicação, aprovação e nomeação do cunhado Sérgio Cardoso ao cargo de conselheiro do TCM para ocupar a vaga que era de Sebastião Caroço. Marconi disse que foi de responsabilidade exclusiva do governador José Eliton em reconhecimento aos serviços prestados por Sérgio Cardoso como secretário de Estado em outros governos. E quanto ao conselheiro Tião Caroço, é público seu interesse por uma candidatura à Assembleia Legislativa. Ele foi eleito. A defesa do ex-governador Marconi Perillo já entrou com um pedido de habeas corpus. A prisão parte de premissas falsas, que Marconi não é mais governador do estado e nem foi eleito como senador, que Jaime Rincon não é mais presidente da AGETOP e nem teve qualquer relação com a última campanha de Marconi. Por isso, de acordo com a tese da defesa, não existe hierarquia e nem a organização criminosa, que Marconi não tem conhecimento ou envolvimento
como suposto chefe da organização criminosa e nem com o dinheiro encontrado na casa do motorista de Jaime Rincon. No pedido, a defesa alega ainda que Perillo não teve dinheiro apreendido na casa dele e que Marconi não tem relação com a campanha coordenada por Jaime Rincon. Afirma ainda que a nomeação do cunhado de Marconi, Sérgio Cardoso, ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, apontada pelo Ministério Público como influência de Perillo, não tem qualquer relação com os fatos apurados ou com a apreensão de dinheiro. Marconi Perillo tem quase 30 anos de carreira política e essa não é a primeira vez que ele é investigado por suspeita de recebimento de propina. Marconi Perillo começou a carreira política como deputado estadual em 1990. Em 95 foi eleito deputado federal. Ganhou projeção ao derrotar Iris Rezende nas urnas e vencer as eleições para o governo de Goiás em 98. Governou o estado até 2006, quando conquistou uma cadeira no Senado e chegou a ser vice-presidente da casa. Voltou para o governo em 2010. No ano seguinte, 2011, a Operação Monte Carlo, que desarticulou uma quadrilha que comandava um esquema ilegal de máquinas caça-níqueis em Goiás, levantou suspeita sobre a ligação de Marconi com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, apontado como chefe do esquema. Nada ficou provado contra Marconi nesse caso. O tucano se reelegeu governador em 2014 e no ano passado foi citado por ex-executivos da Odebrecht como um dos políticos que receberam dinheiro de Caixa 2 para a campanha. Como na época Marconi tinha foro privilegiado, o processo ficou a cargo do Superior Tribunal de Justiça. Em abril deste ano, Marconi renunciou ao governo para disputar novamente uma vaga no Senado e o caso passou para a Justiça Federal de Goiás. No dia da Operação Cash Delivery, a Polícia Federal disse que não tinha pedido a prisão de Marconi porque a lei impedia de prender candidatos a menos de 15 dias das eleições. Mas Marconi terminou a campanha em quinto lugar, com 7,55% dos votos. A cobertura completa sobre esse assunto você acompanha durante toda a nossa programação e também no Jornal Anhanguera, segunda edição. Vamos mudar de assunto? Olha só esse exemplo muito bacana de solidariedade que vem lá de Anápolis. Um banco de perucas está ajudando mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer a aumentar aí a autoestima. Elas são variadas, com cabelos lisos, cacheados, loiros, ruivos, todas à disposição de mulheres que, assim como a Daiane, perderam os cabelos por causa do tratamento contra o câncer. E foi só depois de conhecer o banco de perucas mantido pela CDL de Anápolis que a estudante de arquitetura pôde voltar com o ritual de beleza. Quando eu raspei o meu cabelo, eu primeiro assustei, né? Como que a gente vai se amar de novo sem o cabelo? Porque o cabelo é tudo para nós mulheres, né? Ela descobriu e venceu o câncer de mama no ano passado, mas teve que voltar ao tratamento depois que o tumor ressurgiu no pulmão em abril desse ano. Por isso, a escolha dos novos cabelos foi marcante para ela. Quando eu coloquei, eu falei, é eu de novo. As perucas são feitas através de uma parceria da Central de Dirigentes Lojistas e uma artesã. E foi assim que surgiu o primeiro banco de perucas que atende, além de Anápolis, mais 59 cidades, inclusive fora do estado. E essas aqui são apenas uma amostra das peças que estão disponíveis no banco, que ajudou 106 mulheres ao longo de um ano de trabalho. Hoje, 66 estão usando as perucas. Mas de todo esse processo, o momento mais emocionante é o da devolução. Quando ela retorna, que está completamente curada, Senhor Deus, é muito gratificante. Estou curada. Para a gente passar isso para outra pessoa é muito gratificante. Uma peruca como essa, de fios naturais, pode custar até R$5.000 no mercado. E muita gente não tem como comprar. O processo de confecção também depende de doações. Por isso, tanto a Regina quanto a Daiane já têm planos para o futuro dos próprios cabelos. Eu pretendo deixar ele ficar sim, tipo do seu, quem sabe, né? Eu vou cortar ele e eu ainda vou ver alguém usando o meu cabelo. Bacana, né? Vamos para a última rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp. Olha só, tem mensagem da Marlene, ela gostaria de pedir mais policiamento no Parque Santa Fé, em Lusiânia, pois o sobrinho dela foi assaltado a mão armada próximo à casa dele. Tem várias outras mensagens aqui do meu xará também, o Anderson Melo, lá de Santo Antônio do Descoberto. Boa tarde, aqui no centro de Santo Antônio, muitas ruas
estão com a situação precária, uma até mesmo sem asfalto nenhum, muitos buracos. Esperamos que a Prefeitura ou algum governante resolva isso. Valeu pela mensagem, você de todo o entorno de Brasília pode mandar seu recado pra gente. Tem mais recado ali no telão, vamos dar uma olhada? Mensagem que chegou aqui, ó, do Marcos do Parque Alvorada 1. Boa tarde, gostaria de saber quando vão terminar de arrumar o campo da AMPA. Passaram a máquina nele há uns 2 meses, porém ficou só nisso. É nosso único lugar de lazer na região. É uma cidade que falta muitos lugares de lazer, né? A gente sabe disso e onde tem, o pessoal enfrenta esse tipo de problema aí. Yolanda Alves de Santo Antônio do Descoberto, boa tarde, moro aqui em Santo Antônio e toda vez que fica nublado acaba a energia e é sempre à tarde e passa a noite toda sem energia. Queria saber o porquê disso acontecer. A gente lembra que nós estamos pagando contas cada vez mais altas, né? Contas de energia elétrica. Valeu, Yolanda, pela sua mensagem. Tem mais um recado aqui, ó, do Moisés, também de Santo Antônio. Ele diz o seguinte: a prefeitura daqui, ao invés de arrumar os buracos da cidade, manda arrancar o resto do asfalto da rua Maria Auxiliadora. Um absurdo. Recado que o Moisés mandou pra gente. E tem mais uma aqui? Yolando, de Lusiânia, sou morador do Jardim Gá, na rua Goiânia. Há 2 semanas antes das eleições, o pessoal da administração passou as máquinas fazendo recortes para fazer o tapa-buracos e até hoje não voltou a tapar. E o Yolando mandou pra gente fotos sobre isso. Vamos dar uma olhada nas fotos. Essa é a situação, ó. Segundo o morador, a prefeitura foi lá, tirou a parte do asfalto na promessa de fazer ali um trabalho de recapeamento por ali, né? Tapar esses buracos todos, mas até agora nada foi feito, então tá aí a bronca do morador. Você pode continuar mandando o seu recado pra gente pelo 984424000, que a gente lê durante toda essa semana aqui no J1. O J1 termina aqui, outras notícias locais você acompanha no J2. Uma ótima tarde para você e na sequência tem o Globo Esporte. Até amanhã.